Boa noite, casa. Boa noite. Quinta-feira, 27 de agosto. Estamos juntos mais uma vez. Bem-vindo, bem-vinda por aceitar o meu convite e nos reunirmos em casa, por estarmos em casa. Bem-vindo, bem-vinda à nossa roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, para as nossas experiências com Deus. Eu espero mesmo que esse nosso tempo de conversa seja muito oportuno para que você e a sua casa tenham experiências com Deus. Hoje eu tenho a companhia do meu amigo, pastor Robinson Jacinto, para mim, para os amigos, para os íntimos, Roberas. Bem-vindo, Roberas, bom ter você aqui em casa. O Robinson é pastor da IBAB, pastor do IBAB Educação, pastor do IBAB Pequenos Grupos, parceiro, amigo, e a gente vai trocar ideias. Eu queria pedir, Roberas, para você nos abençoar orando pela nossa noite, pela nossa conversa. Vamos sim, pastor. Muito bom estar aqui. Boa noite para todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite e invocamos o Teu nome e fazemos isso no precioso nome de Jesus. Te dando graças em todo o tempo, porque o Senhor, em todo o tempo, demonstra a Tua bondade, a Tua fidelidade. Amém. E todos os recursos que necessitamos, o Senhor é aquele que dispensa sobre nós. Então nós queremos nessa noite reconhecer o quão grande o Senhor é em nossas vidas e Te render graças, sempre e sempre. E é no nome de Cristo Jesus que nós estamos aqui. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, alargue o nosso coração, e faça com que, Senhor Deus, Cristo seja cada vez mais em nossas vidas. E é no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. 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 Pois é, a nossa conversa de hoje tem a ver com o sermão de domingo passado, né? Essa nova temporada do Casa é uma conversa aprofundando, ampliando, esclarecendo as coisas que eu tenho tentado compartilhar aos domingos. E domingo passado, o sermão foi baseado na carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos estudando aos domingos na IBAB, Cartas para o Novo Mundo, das 13 cartas de Paulo, estamos tirando as cartas para o Novo Mundo. Então, domingo passado foi Gálatas, e Gálatas é uma carta que Paulo escreveu para uma igreja enfeitiçada, Roberas, a igreja enfeitiçada. O Paulo diz: quem enfeitiçou vocês, que vocês saíram, abandonaram o evangelho e abraçaram outro evangelho? Essa é a pegada ali de Gálatas. E eu tentei falar sobre essa nossa tendência de impor a nossa religião, o nosso evangelho, a nossa versão de fé sobre outras pessoas. E as perguntas que chegaram, né, são sempre aí tratando sobre o evangelho, outro evangelho, religiosidade, religião. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje aí. O que chegou aí de pergunta para a gente? O que você separou? Olha, pastor, resgatou aí? Todos ficaram exatamente nessa distinção do evangelho. Estão tentando perguntar aqui qual é a diferença de um evangelho para o outro. Certo. Foi a mensagem central que foi apresentada domingo aí. Mas a gente queria esclarecer aqui rapidamente que muitos, mas muitos mesmo, mandaram muitas perguntas. E a gente teve que fazer algumas seleções aqui. Não dá para responder tudo. Aí você pegou as mais fáceis e as vai mais fazer fáceis agora para facilitar a nossa vida aqui também. Né? Mas muito bem. Vamos lá. E aí, dentro dessa linha, olha só o que a Márcia pergunta para você, pastor. E aí, na verdade, antes de a gente falar das diferenças do evangelho, para resgatar essa mensagem, eu acho que essa aqui abre bem por causa da questão da menina dos 10 anos. Que ela fala o seguinte, aí a nossa irmã Márcia que pergunta: se você, pastor, fosse aconselhar a menina de 10 anos, o que você diria para ela? Porque domingo eu citei, né? Eu citei a presença dos religiosos ali na frente do hospital, gritando para a menina e para a avó: assassina, assassina. Então foi essa realmente a crítica que eu fiz, dessa postura de um religioso julgar o outro e meio que
na força e na violência, impor a sua fé, a sua moral, o seu evangelho sobre outras pessoas. Foi essa crítica que eu fiz, usei como ilustração esse trágico acontecimento com essa pequenina aí, com essa menina. Olha, o que eu diria para ela não me ocorre, porque eu acho que eu não diria nada. Eu não diria nada porque uma menina de 10 anos, eu não vou aconselhar uma menina de 10 anos. Uma menina de 10 anos, na situação que ela viveu, na situação que ela está, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser protegida, né? Ela precisa sentir-se segura. Então, talvez a minha resposta é que nós precisamos nos colocar entre essa menina e aqueles e aquelas que têm atos de violência contra ela. Nós temos que criar ambientes seguros para as crianças, dentro de casa, nas igrejas, nas escolas. Eu acho que essa tragédia ali, que ela foi noticiada, mas isso ocorre no Brasil diariamente. Isso ocorre a cada hora no Brasil, acontece dessa violência contra a infância. Então eu acho que nós temos que nos colocar em defesa e proteger a infância, porque tem muita gente querendo falar coisas para a infância. E a gente tem que proteger a infância no nosso Brasil. Então não me ocorre dizer o que eu diria para ela, mas sim esse compromisso renovado de me colocar entre ela, entre a infância e a violência contra a infância. É um apelo, inclusive, que eu faço para todo mundo. Um acolhimento, né, pastor? E outra coisa, isso me lembra da sua afirmação também, resgatando até o nosso amigo Daniel Gonais, que o Evangelho não tem essa face de ódio. Então, toda essa mensagem carregada, né, autoritativa para essa criança, é totalmente oposta desse Evangelho que foi destacado na mensagem. Exatamente, o ódio não pode ser admitido como linguagem do Evangelho, como linguagem da religião. Né? Não só do Evangelho, mas de todas as tradições religiosas. Né? Onde entrou o ódio, já acende uma luzinha amarela. Entrou o oposto do que é uma experiência religiosa saudável. Né? Muito bem. Sendo assim, para esse núcleo duro da mensagem de domingo, pastor, olha só, né, muitas perguntas estão dentro dessa questão acerca da distinção do Evangelho. Como distinguir, então, o Evangelho do outro Evangelho que o Senhor provocou a gente a reflexão no domingo? Eu dei uma resposta domingo sobre como distinguir o Evangelho do outro Evangelho. E o raciocínio que eu tentei desenvolver domingo é que o maior inimigo do Evangelho não é aquilo declaradamente contra o Evangelho. Não é aquilo que explicitamente nega o Evangelho. Isto é, o maior inimigo do Evangelho não é o não-Evangelho. O maior inimigo do Evangelho é outro Evangelho, que é muito parecido com o Evangelho, mas o apóstolo Paulo diz que, na verdade, na realidade, não é o Evangelho. Então, esse outro Evangelho, ele é muito parecido com o Evangelho. E ele tem o mesmo vocabulário, ele tem a mesma afirmação teológica, doutrinal. Às vezes está no mesmo ambiente. No mesmo ambiente, com o mesmo rito. E você olha, você pensa que é o Evangelho, mas ele tem uma lógica, que eu gosto de usar essa expressão, a lógica sistêmica do Evangelho. Então, por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor. É uma afirmação do Evangelho. Mas dependendo da maneira como eu uso isso, eu crio um outro Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor e Ele vai me fazer bem-sucedido. Ele vai me colocar como cabeça e não cauda. Ele vai tirar do ímpio para colocar em meu benefício. Ele vai tirar a riqueza do ímpio e dar para mim. Quer dizer, Jesus Cristo é o Senhor, mas Ele me servindo. É outra lógica. Agora, Jesus Cristo é o Senhor e eu vou servi-lo. Eu vou obedecê-lo. Eu vou trabalhar pelo reino desse Jesus que é o Senhor. Eu estou servindo Jesus. É outra lógica. A linguagem é a mesma. Jesus Cristo é o Senhor. Tá, mas similar.
mas é muito sutil. Por isso que eu tentei dizer domingo que a maneira da gente distinguir o evangelho de outro evangelho não é na linguagem, não é no discurso, é especialmente no fruto da vida de quem afirma o evangelho. Jesus ensinou isso para nós. Pelos frutos você vai conhecer a árvore boa. E ele fala isso num contexto de denúncia dos falsos profetas. Ele diz, os falsos profetas, você vai cair na conversa deles. Porque eles são hábeis. Agora veja o fruto da vida deles. Essa é a grande questão. Boa lábia, né? Consegue com a lábia. Veja o fruto. O Paulo, o apóstolo, ele fala para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, olha Timóteo, você tem seguido de perto. E você tem observado de perto a minha vida, a minha conduta, as minhas intenções, a minha maneira de viver. Não apenas o que eu falo, mas a maneira de viver. Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10. O que vocês aprenderam, ouviram e viram em mim, isso vocês pratiquem. Então, para a gente discernir o falso evangelho do outro, o outro evangelho do evangelho, é ver o fruto na vida daqueles que anunciam esse evangelho. Logo, pastor, isso é um tipo de espiritualidade crística, que não é do reino do nosso umbigo, do eu, mas sim desse reino de solidariedade, de generosidade, né, como uma marca dessa lógica operativa, certo? Perfeitamente. Então, nesse sentido, olha só o que a Juliana... E a Juliana pergunta bastante para a gente. Obrigado, viu, Juliana? Suas perguntas são muito boas. Olha só, dentro dessa questão crística, ela pergunta o seguinte, se o evangelho é visto pelas atitudes crísticas, quer dizer que as religiões são desnecessárias? Juliana, muito obrigado pela sua pergunta. Eu gosto dessa pergunta e eu gosto de colocar a palavra religião, a ideia de religião, o conceito de religião numa conversa sobre o evangelho, porque uma das coisas que eu mais acredito e que eu mais repito é que o evangelho é a superação da religião. Então, respondendo a você, Juliana, em primeira resposta, o primeiro ímpeto é dizer a religião é sempre desnecessária. Ou a religião se tornou desnecessária, ela se fez desnecessária, ou Jesus fez a religião desnecessária. E a religião eu estou usando aqui como um sistema de crenças, um sistema de rituais, um sistema de padrão de procedimento moral, esse conjunto de coisas aqui, em que Deus fica meio que encaixotado, meio engaiolado, Deus fica previsível, Deus fica muito próximo daquilo que a gente consegue pensar a respeito dele. Então, sim, no primeiro momento, a minha resposta é clara, a religião é desnecessária. Por outro lado, de onde a gente vai tirar a ideia do que é crístico? De onde a gente tira? Da tradição. A gente tira da tradição religiosa. Da tradição religiosa que a gente chama da tradição judaico-cristã. Porque Cristo, o Cristo de Deus, ele tem uma herança histórica, ele é filho de um povo, de uma cultura, de um processo de revelação de Deus. Então, quando a gente olha a religião como uma referência da pessoa de Jesus, aí a religião, eu diria que nós não temos como chegar em Cristo sem passar pela religião. Nós não temos como chegar em Jesus sem passar por Israel. Nós não temos como entender Jesus sem Velho Testamento, Novo Testamento, sem cartas de Paulo. Sem esse legado que nos chegou, sem esse legado. Então, nesse sentido, a religião ela não pode ser descartada, porque senão a gente fica com uma projeção abstrata disso que nós chamaríamos Cristo. Será que, nesse sentido, a religião aqui para Juliana é essa autoritativa? Deve ser isso, né? Talvez a Juliana esteja falando da religião como se você não acreditar do jeito que eu acredito, não frequentar o culto que eu frequento, não tiver o mesmo rito que eu tenho, então você não tem parte com Deus. Isso aí sim está descartado. Interessante. E aí isso nos leva a Priscila e também a Meire,
que elas, nesse sentido de entendimento, ou busca de entendimento, pastor, acerca desse evangelho com outro evangelho, elas colocam aqui questões referentes à lei. Então, olha só o que a Priscila pergunta para a gente. Por favor, pastor, fale sobre cumprir ou completar a lei. E aí a Meire, aí eu já engato, porque as duas são muito similares, né? Quando Paulo se refere à lei, como podemos saber se ele se refere ou quer dizer acerca da lei cerimonial ou a lei moral? Bom, quando Paulo se refere à lei, ele está se referindo à lei na sua totalidade. E a lei, na sua totalidade, a gente pode resumir a lei nos mandamentos morais de Deus. Os rabinos dizem que são 613 mandamentos. Nós falamos dos 10 mandamentos, mas os rabinos falam que são 613, não apenas 10 mandamentos, né? Toda a moralidade da lei de Moisés tem 613 mandamentos. Mas a lei não é só isso. A lei é um instrumento regulador da relação desse povo com o seu Deus. Isto é, a lei não é apenas a maneira como Deus quer que o povo se comporte, mas é o que é que o povo deve fazer quando ele não se comporta como Deus quer que ele se comporte. Então a lei vem com toda uma orientação do sistema de compensação de pecados e culpas, com a lógica dos sacrifícios dos animais, com a lógica das ofertas de honra a esse Deus. Então a lei é todo um sistema. Eu entendo que a pergunta sugere que a lei ela é uma lei sanitária, uma lei de saúde para um povo que está atravessando o deserto. Né? A lei tem um aspecto que é moral e a lei tem um aspecto religioso. E existe uma cultura, uma forma de interpretar isso, que o que Jesus aboliu, digamos assim, foi só a lei cerimonial, mas o resto está valendo. E eu acho que isso é outro evangelho. Isso, eu queria que você prestasse atenção nisso que eu vou te falar, porque a lei tem o seu aspecto de estrutura de nação e de Estado. Por exemplo, a lei no que diz respeito à justiça dessa sociedade de Israel, o ano do jubileu, a lei dos respigos, o descanso da terra, o tratamento do escravo, tem o cuidado do órfão, da viúva, do estrangeiro, isso que é lei. Né? A lei tem o aspecto moral, não matar, não dizer falso testemunho, não roubar, não cobiçar, tem a lei moral. E tem a lei que é o sistema sacrificial, ritualístico. Mas quando você pega tudo isso aqui, lei quer dizer um sistema de obrigações e benefícios do povo para com seu Deus. Essa lógica de que eu tenho que cumprir as minhas obrigações para com Deus. Para Deus me abençoar. Para Deus me abençoar e para Deus não me amaldiçoar. É essa lógica da lei que o Paulo está falando aí, que ela está superada. E o que o Paulo fala, você pega Gálatas 5, ele diz assim, olha, vocês aí que estão com o Messias, que estão com o Cristo, vocês querem se circuncidar? A circuncisão estava na lei. Ao 8º dia, era um rito. O menino tem que circuncidar-se. Tem que ser circuncidado. E o Paulo diz assim, quem se deixa circuncidar tem que cumprir toda a lei. Porque a circuncisão é a entrada no pacto da aliança de Deus com o povo. Então, se você entrou nesse pacto e entrou pela porta da lei, que é a circuncisão, então você tem que abraçar toda a lei. E Tiago vai dizer lá no capítulo 2, ele diz assim, olha, se você não cumpriu um mandamento, você quebrou a lei inteira. Então, assim, a circuncisão, Gálatas 5, lê o comecinho ali, versículo 2, o Paulo dizendo, se você entrou numa relação com Deus, pela porta da circuncisão e você se colocou sob o jugo da lei, agora você tem que ir até o fim. E o Paulo vai desenvolver
que ninguém consegue cumprir a lei na sua totalidade. Então é aí que ele diz que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Aí já estamos em Gálatas capítulo 4. E é muito importante, Robertas, a gente sublinhar aqui que Jesus foi circuncidado. Jesus entrou, ele se coloca sob o jugo da lei. Quando a pergunta foi se Jesus veio abolir, ou cumprir, ou completar a lei, é Mateus capítulo 5. Ele diz, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. 5,17. 5,17. Então ele entra na relação com Deus pela porta da lei da circuncisão. Como um filho da sua época. Como um filho da sua época, como um hebreu de hebreus, como judeu, como descendência de Abraão. Ele entra por essa porta aí, porque esse é o contexto da revelação de Deus. Então ele entra por essa porta e lá está dito o seguinte, que ninguém vai conseguir cumprir a lei e é maldito aquele que for pendurado no madeiro. E o Paulo vai usar isso aqui em Gálatas, o capítulo 3. Ele diz aí no versículo 10 do capítulo 3, maldito o que for pendurado no madeiro. E mais, o Paulo diz o seguinte, que Cristo foi pendurado no madeiro. E no capítulo 4, no capítulo 4 de Gálatas, ele diz assim, que na plenitude dos tempos veio Jesus, de mulher, nascido de mulher, sob a lei, para redimir os que estavam cativos debaixo da lei. Então Jesus entra nessa relação de justiça da lei, cumpre a justiça da lei, é crucificado, mas sem pecado, e a morte não pode reter Jesus, ele ressuscita, e essa é a redenção. Por isso é que Paulo vai escrever os Gálatas dizendo, olha, a nossa justificação, ela não é pelas obras da lei, é pela fé. O justo vive da fé. Né? Da confiança na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. E Jesus nos redime desse jugo da lei. Aí, então, não sei se eu respondi, mas... Sim. Então, pastor, a gente pode afirmar também que Jesus cumpre a lei. Ele Sim. É a síntese. Ele cumpre... Lei. Romanos capítulo 10, o fim da lei é Cristo. O fim no sentido não de término, mas de finalidade. A plenitude da lei é Cristo. O que Cristo faz? Ele cumpre a justiça da lei, que ninguém conseguiu cumprir antes dele. Ele cumpre a justiça da lei, ele é irrepreensível mediante a lei, inclusive aos olhos de Deus, ele é o justo, que confia no seu Pai, e quando mergulha na morte, ele tem essa confiança de que Deus vai trazê-lo de volta da morte. Ele ora isso em João 17. Então Jesus, ele realiza a lei. Ele realiza a lei, e realiza a lei em nome de toda a família humana. Por isso é que ele é aquele que nos redime da maldição da lei. Então, pastor, quando nós temos a ideia de que a lei deixava, por causa do seu ritualismo, as pessoas com medo, o Cristo vem abolir e dizer para a humanidade, não tenham mais medo. Exatamente. O que Cristo vem dizer é, não tenham medo do meu Pai, Ele não está contra vocês. A prova é a minha presença. Romanos, aí já vamos para Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a morte de Cristo na cruz é uma declaração do amor de Deus pela humanidade. E mais do que isso, 1 de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. E de que medo João está falando ali? O medo do julgamento. Então, se nós entendemos que Jesus cumpre a lei e ele assume a maldição da lei, para tirar essa maldição da lei de sobre nós, nós não estamos mais debaixo do julgamento de Deus. Então não precisamos ter medo de Deus. E por isso é que todo discurso que gera nas pessoas o medo de Deus e o medo do julgamento de Deus é um outro evangelho. Boa, sensacional, sensacional. Então, olha só, quando aqui na nossa comunidade você ensina e às vezes brinca, né, no seu processo didático,
citou o Antigo Testamento. Tem uma pergunta muito semelhante a essa por causa dessa compreensão ritualística de medo, desse Deus que se demonstra dessa forma. A Denise pergunta assim, pastor, devemos deixar o Velho Testamento em detrimento do Novo? Nessa mesma linha de explicação. Ok, eu diria o seguinte, você não entende o Novo Testamento sem o Velho. Você não entende Hebreus sem Levíticos. Você não entende João falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você não entende a lógica sacrificial de Israel, que cordeiro é esse, do que ele está falando. Então, você precisa do velho. Agora, existe na teologia o que nós chamamos da regra hermenêutica. Quando Jesus está diante de Moisés e Elias, a lei e os profetas, tanto no Monte da Transfiguração ali, que o céu se pronuncia dizendo, esse é o meu filho amado, ouçam ele, a ele ouvi, quer dizer, não a lei e os profetas, mas Jesus. Jesus é o fim no sentido da finalidade e do cumprimento cabal e da revelação. Então é Jesus. Isso estabelece uma regra, que o Novo Testamento tem primazia sobre o Velho Testamento. Quando o Velho Testamento diz sim e o Novo diz não, vale o não. Quando o Velho Testamento diz não e o Novo diz sim, vale o sim. Quando os dois concordam, ok. Mas quando eles discordam, vale o Novo Testamento. Sensacional. E pastor, olha só. Quem enfeitiçou, fascinou, que é uma pergunta da Renata, né, a partir das provocações da sua pregação, nos dias de hoje, seria mais fácil um ateu se converter do que uma pessoa de uma igreja cheia de doutrinas, usos e costumes, entender que isso não é o evangelho? Quem enfeitiçou? Eu não sei quem enfeitiçou não, mas... Não seria a religião? Pode ser a religião. O Paulo, apóstolo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Então, quem enfeitiçou foi o Deus deste século, que é o Satanás, o diabo, digamos assim. Agora, é mais fácil um ateu se converter do que uma pessoa de uma coisa? É provável, é muito provável, porque uma pessoa que acredita que está salva, ela não considera a possibilidade de rever a sua vida. Esse salvo por um outro evangelho, que acredita que o outro evangelho é o evangelho, ele está tão convencido de sua justiça, e principalmente quando é uma igreja legalista, quando é uma igreja controladora, e a pessoa está ali, ela está num ambiente em que ela terceirizou a liberdade e a consciência dela para alguém. Alguém aqui está cuidando de mim, isso aqui é o lugar certo, eu estou no lugar certo, eu estou salvo, ponto final. Ela não discute, ela não avalia, não reflete, e ela é um cego guiando outro cego, é o que Jesus diz, né? Então, eu acho que talvez. Nessa mesma linha também, pastor, dessa resposta que você nos deu, quais são os caminhos de construção de uma apologética do verdadeiro evangelho no mundo de hoje? O Cauê pergunta isso para a gente. Eu não curto muito essa ideia de apologética, não. A ideia de apologética é discursiva. Eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque a apologética do verdadeiro evangelho, né? Isso, então, verdadeiro. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente não afirmar o nosso evangelho como verdadeiro. Acho que esse é um grande exercício da nossa espiritualidade cristã. É que todo mundo que acredita que a sua crença é a verdadeira, é a pura, é a legítima, e quem não concorda é o herege. É o que está no erro, é o que está no outro evangelho. Então, a primeira coisa que eu diria é: abrace o evangelho como o evangelho lhe faz sentido. À luz da tradição cristã. Nós temos 2000 anos de história, pelo menos, Roberas. E tem um pessoal que acha que o evangelho, ele nasceu ontem, ou que a sua própria cabeça é suficiente para dizer o que é o evangelho. Não leva em consideração toda a história
toda a tradição cristã, o consenso da comunidade da fé. Só que esse consenso aqui, ele não é unívoco. Ele tem várias tradições. Você tem, por exemplo, a igreja ortodoxa, você tem a igreja reformada. São duas tradições diferentes. A tradição grega, russa. E interpretações também. Né? E a tradição calvinista é diferente da tradição luterana, é diferente da tradição pentecostal. Então, você vai conhecer o que o consenso, o que as tradições falam do Evangelho, e abrace do Evangelho e dessa tradição do Evangelho, com a Bíblia na mão, aquilo que lhe faz sentido. Mas não chame isso que para você faz sentido de verdadeiro evangelho, puro evangelho, e principalmente não julgue as pessoas que pensam diferente de você, que acreditam diferente de você, principalmente porque a melhor apologética ou defesa da fé, a gente está dizendo aqui, né, que não é o discurso, é a vida. É a vida, né? Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele se nós nos amássemos uns aos outros. Fica uma dica também para o Cauê, que essa temática de interpretações foi feita em um dos podcasts. Sim, né? Um dos episódios do meu podcast, o Correlê, trata exatamente disso daí. E olha só, o Eliezer, ele gostaria de saber aqui como combater, e aí dentro desse campo apologético também, pelo menos eu entendi isso, como combater esses outros evangelhos dentro da nossa própria casa. Óbvio que ele traz aí para o âmbito mais da casa, sim, mas quais são as suas sugestões, pastor, para o Eliezer nesse sentido? Minhas sugestões são as sugestões bíblicas. Primeira de Pedro, que ele está falando com a mulher, que precisa ser ressignificado. 1 de Pedro 3. Precisa ser muito ressignificado num tempo de violência doméstica, violência contra a mulher. Essa fala de que a mulher deve se sujeitar ao marido, deve orar, interceder. E isso, a gente precisa prestar muita atenção nisso daí. Eu não estou aplicando a 1 de Pedro, capítulo 3, quando Pedro diz que a mulher deve se sujeitar ao marido, e ganhá-lo sem palavras, ganhá-lo em silêncio, eu não estou aplicando isso literalmente à violência doméstica. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou aplicando para crenças diferentes. Boa. Se eu tenho crenças diferentes com alguém da minha família, a pior coisa que eu faço é tentar doutrinar, catequizar e ficar vendendo o evangelho com o meu discurso, corrigindo, debatendo. É o pior caminho, isso só afasta a gente. Não tem alteridade, né? Por isso é que é a recomendação do do Pedro, em silêncio. Eu gosto de citar o Francisco de Assis, né, São Francisco, prega o evangelho o tempo todo. E se necessário, use as palavras. Eu, parafraseando o São Francisco, eu diria, prega o evangelho o tempo todo e quando necessário, use as palavras. Né? Então, sem palavras. Paulo recomenda, seja a sua palavra, Efésios 4, temperada com sal, para transmitir graça. Então, com gentileza, com elegância, com educação, com amabilidade. Não é no debate, com certeza não é no debate. Muito bem. Saltando para outras portas aqui, de perguntas, né? O Antônio Carlos pergunta o seguinte: como exercer a liberdade crística de maneira plena em um mundo onde reina a escravidão? Eu prefiro trocar o plena por autêntica. Antônio Carlos, né? Eu sugiro para você, Antônio Carlos, troque o plena por autêntica. Porque plena não vai ser nunca. A nossa liberdade crística plena é no céu. Aqui a gente tem uma experiência sempre subjúdice. E a gente se coloca diante de Deus. Então, eu prefiro
ser honesto diante de Deus, inclusive com as minhas sombras, inclusive com os meus pecados, inclusive com as minhas fraquezas, com as minhas dores. Então, autenticidade muito mais do que plenitude. E no mundo de escravidão, parece que a escravidão está lá fora, né? Eu diria para você, Antônio Carlos, olhe-se no espelho e veja quais são as suas escravidões. O que te escraviza? O que limita a sua humanidade? O que machuca a imagem de Deus em você? Porque o nosso exercício de viver a nossa liberdade crística, esse é um exercício de todo dia a gente se olhar no espelho. E o espelho, né, é a palavra, como diz Tiago, que a gente lê a palavra e contempla a nossa face nesse espelho para que ela denuncie a escravidão que a gente tem e a gente viva de maneira autêntica diante de Deus. Então autenticidade e coragem diante de Deus. Pastor, está muito bacana esse bate-papo aqui, essas respostas às perguntas dos nossos irmãos, mas nós estamos encaminhando o nosso bate-papo para o final. Eu estava já preocupado já. Estamos indo para o final. Aí. Foram muitas. Mas olha só, olha aqui, o nosso irmão Gustavo pergunta o seguinte, dentro da temática das cartas, que essa série está sendo feita aí. Qual seria o conteúdo das cartas de Paulo aos cristãos brasileiros? Ótima pergunta. Quem fez? Gustavo? Gustavo. Gustavo, muito obrigado. Vamos ficar com essa sendo a última pergunta? Pode ser? Sim, porque a outra também era na mesma linha. Na mesma linha? Carta, isso. Então vamos lá. Qual seria a carta de Paulo aos cristãos brasileiros? Essa é uma ótima pergunta, Gustavo, porque ela me oportuniza esclarecer um princípio de interpretação da Bíblia e das cartas de Paulo. Isso é muito importante. De que cristãos brasileiros estamos falando? Quais? Os da Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana do Brasil, os neopentecostais, os católicos romanos e quais cristãos nós estamos falando? Então veja que interessante que o Paulo teria que escrever um monte de carta para os cristãos brasileiros. Porque todas as cartas, elas são circunstanciais, elas são contextuais. O que Paulo disse para a igreja de Corinto, ele não disse para a igreja de Éfeso. O que ele disse para a igreja de Filipenses, ele não disse para a igreja da Galácia, da região da Galácia. Por quê? Porque ele, nas cartas, ele está reagindo a uma problemática contextual do contexto. E essa é uma das maneiras de nós lermos a Bíblia Sagrada e de nós lermos as cartas de Paulo. Então, por exemplo, o Paulo ele não tem um tratado sobre divórcio. Ele não tem. O que a Bíblia ensina sobre divórcio? Não existe um tratado sobre divórcio. O que existe é uma resposta que o Paulo dá à igreja de Corinto, no capítulo 7 da primeira carta, e ele diz o seguinte, olha, tem um pessoal aí que está abandonando o marido ou a esposa, dizendo que se converteu a Jesus. E eu estou dizendo, não faça isso. Ele não está fazendo um tratado sobre divórcio, ele está respondendo a uma situação específica. Então, as cartas, elas são contextuais, elas são circunstanciais. Eu diria que para cada igreja, para cada comunidade, eu fico pensando, que carta o apóstolo Paulo escreveria para Ibabe, em São Paulo? Seria a mesma carta que ele escreveria para uma igreja lá no Piauí, lá no sertão do Ceará, no sertão de Pernambuco? Ou para uma igreja luterana no sul, no Rio Grande do Sul? Não seria. Então, a gente precisa ter essa compreensão da multiforme graça e sabedoria de Deus que está manifesta aí na igreja. E a igreja tem muitas cores, a igreja tem muitas características, muitos contornos. Então, ele escreveria muitas cartas, porque cada carta é endereçada a um contexto específico. Então, eu aproveito isso para fazer perguntas para vocês. A nossa roda de conversa continua, Roberas.
Cada grupo, casa, vai ter a sua própria conversa hoje à noite também. Então eu quero deixar perguntas para você. A primeira pergunta que eu faço para você, e se você está num grupo aí, numa plataforma digital, ou você está com mais pessoas em casa, para a sua roda de conversa, é o seguinte: quais declarações de doutrinas e as coisas faladas que quando você ouve, você estranha e diz assim, isso não parece o Evangelho. Isso parece outro Evangelho. Né? Ou da cultura brasileira, ou da sua tradição religiosa, da sua igreja, da sua denominação. Que coisas que são ensinadas e que você diz assim, isso aí tem mais cara de outro evangelho do que de evangelho. O que causa estranhamento no ensino, né, hoje, dentro das igrejas? Né? Então, por exemplo, quando eu ouço alguém dizendo que a oração move a mão de Deus, eu falo, isso parece um outro evangelho, como se Deus estivesse lá parado e eu tenho que mover Deus. Né? A oração move a mão de Deus. Então, eu queria sugerir, faça um arrazoado aí, uma lista de coisas que você ouve dentro da igreja ou na cultura religiosa que você estranha e diz, isso aí parece mais outro evangelho. E manda pra gente no @ibabicasa, manda aí, entre aspas, outro evangelho, ou tem cara de outro evangelho. Mano, eu queria ver a sua lista aí, quero colecionar isso daí. A outra pergunta que eu faço para você é que eu acho que está muito no cerne da minha mensagem de domingo passado, é que o outro evangelho, ele se deixa perceber de maneira muito nítida em atitudes hostis, violentas, em posturas de prepotência, de exercício de controle sobre a consciência alheia. Então, a violência em nome de Deus. E eu queria encorajar você a ter coragem de buscar na sua memória, e talvez você não precise nem se esforçar muito, infelizmente, e você se perguntar se você já sofreu violência em nome de Deus. Se já tentaram impor sobre você com julgamento, com rejeição, com exclusão, com condenação sobre você, se já tentaram impor de maneira violenta sobre você um outro evangelho, que não o evangelho da graça de Deus, do amor de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já sofreu abuso religioso? Você já sofreu violência em nome de Deus? Você já foi ferido em nome de Deus? Já foi ferida em nome de Deus? Se você puder compartilhar com as pessoas que estão com você a sua experiência e pedir a Deus para restaurar isso no seu coração. E lembrar o que o Robinson sugeriu para nós hoje à noite, que no Evangelho e no amor de Deus não há medo. E eu oro a Deus que você seja curado, curada, e que Deus deflagre processos de restauração, de cura, da sua experiência ruim no ambiente religioso, da sua experiência ruim entre os religiosos, da sua experiência religiosa ruim. Que você encontre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo chama o Evangelho da graça de Deus. Então são essas as minhas duas provocações. Uma teórica, conceitos, frases, clichês que você diz, isso aí tem mais cara de outro evangelho, e experiências de abuso e de violência em nome de Deus que você sofreu ou ouviu alguém sofrer. Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Muito obrigado, Robinson, obrigado, Roberas, por estarmos juntos aqui. Até quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração.